Obrigado, só para esclarecer aí para quem está assistindo a aula de hoje, né? Confusão aqui com a feita. Eu dei uma olhadinha lá no paper do que eu tinha colocado para vocês, que é o Giovanni Roncadelli. Nesse paper aí, que eles introduzem pela primeira vez essa ideia de colocar um triplet de Higgs, ele quis certas tinha dado essa referência antes. Só dei uma consultada lá, é só o seguinte, a estrutura é essa, os campos são reais, é isso mesmo, só que tem uma precisão aqui a fazer, que é a seguinte: quando nós colocamos essa atribuição de cargas aqui, neutrino left, elétron left, pela nossa atribuição do SO2, nós colocamos que a nossa expressão de Gell-Nishijima da carga elétrica, ela é a terceira componente dos spin, mas a hipercarga fraca sobre 2. Essa é a nossa atribuição. Quando nós pegarmos aqui, para a gente formar a massa de Majorana, realmente a gente precisa pegar, claro, os conjugados de carga em cima do left. Só que ao conjugar a carga, quando eu pegar o neutrino conjugado de carga, ele é zero. Então a carga desse objeto, então esse aqui é carga zero, então carga zero, então ele continua, conjugo de carga ou não, ele continua com carga zero. Quando eu pegar o lepton left e conjugar de carga, esse cara aqui passa a ter a carga oposta, passa a ter carga mais 1. Então, na nossa atribuição dos dupletes, a gente sempre coloca, organiza, né, os múltipletes de SO2 de tal maneira que o número quântico magnético, né, o MJ, né, vai de cima para baixo. Então, esse aqui é meio, esse aqui é menos meio. O duplete é meio, esse aqui é meio, menos meio. A carga positiva é esse aqui. Então, quando nós pegarmos esse conjugado, pegarmos o left, se o nosso left tem essa atribuição aqui, neutrino e o elétron carregado negativamente, então carga zero, carga menos, quando a gente pegar o elétron conjugado de carga, vou colocar aqui, então as cargas, esse cara continua com carga zero, mas esse cara passa a ter carga positiva. Então esse cara aqui passa a ser o elétron leve C e aqui o neutrino leve C. Isso aqui garante a consistência com Gell-Nishijima, porque se esse cara aqui, então é o conjugado de carga do Y, quer dizer, ao mudar o I3, o Y também muda, então a carga muda junto, então esse cara aqui fica com a carga eletromagnética correta. Eu estava fazendo de errado aqui, eu estava errando, era aqui. Eu estava mantendo o conjugado de carga, mas com essa ordem, carga zero, mas esse cara aqui tem carga positiva. Então, deixa eu tenho que trocar a ordem aqui. Então, isso aqui fica o lepton conjugado de carga C, e aqui fica o neutrino conjugado de carga. Então, é só por causa dessa convenção que nós fazemos aqui. Quando eu conjugo a carga, eu mudo as cargas. Então, esse continua zero, mas esse passa a ser positivo. Então, esse sobe e esse desce. Aí, por Gell-Nishijima, fica tudo consistente. Era isso que eu tinha que preencher. Deixa eu parar isso aqui. O triplete, vamos colocar, é isso mesmo, né? Então, só quem quiser dar uma olhada nos detalhes, né? Porque eu não vou nem cobrir todos os detalhes do trabalho, eu só quero mostrar da onde é que a massa sai. Então, no paper da Giovanni Roncadelli, eles trabalham com simetria SO2 e uma simetria U1, e a novidade desse trabalho aqui é, mantendo essa estrutura SO2 U1 e mantendo a estrutura dos dupletes, não se introduz, né, no neutrino light. Mantém o neutrino left, mas se parte do pressuposto, parte uma premissa aí, o neutrino é Majorana. Se o neutrino é Majorana, nós conseguimos formar o termo de massa desse modo aqui. Mas aí, para isso, a gente precisa de um triplete de Higgs. Só queria acertar essa questão aí, porque eu enrolei aí por uns 15 minutos para acertar isso aqui, tá bom? Então, está garantido aqui a estrutura é Majorana, porque agora esse cara aqui é meio zero. Então esse cara aqui é zero, meio, e aí fica meio zero. Então fica meio zero por meio zero. E aqui é a mesma coisa, meio zero por meio zero. Então garante a invariância de Lorentz do ponto de vista das representações de SO13. E agora a gente está vendo a questão da invariância SO2. Então esse cara aqui realmente é um duplete, tá? Então é um duplete. Então vamos voltar aqui a nossa estrutura aqui vamos abrir essa matriz aqui dos acoplamentos, só para a gente ver o que está acontecendo. Então a gente tinha essa
formação aqui. Então esse Φ3 aqui, né? Vou botar aqui. Esse Φ3 aqui, ele está controlando esse cara aqui. Então é o lepton carregado C amarrado, o neutrino lepton, esses dois caras aqui, e esses dois caras aqui. Menos aqui o sinal, menos aqui. Neutrino, left, C amarrado, lepton, left, né? Tá certo. Esse cara aqui, junto esses dois aqui. Agora, esse carinha aqui vai fazer um acoplamento misto, né? Então, o Φ1 menos o Φ2. É isso que está acontecendo. Então, esse Φ1 menos Φ2 está acoplando, né? Com left C amarrado. Tá? Com esse lepton left aqui. E o outro, que é o Φ1 mais Φ2. Esse carinha aqui, para nós, tem carga. Então, esse cara tem carga menos 2. Então, esse cara aqui vai ter, vamos chamar ele aqui, com carga mais, né? carga 2 vezes positiva. E esse aqui, quer dizer, Φ1, Φ2, Φ3 são independentes. Esse cara aqui, esse termo aqui, não é o complexo conjugado desse. Esse termo aqui, esse cara aqui é o complexo conjugado desse, mas esse termo aqui não é o complexo conjugado desse. Esse cara aqui é carga zero. Então, esse cara aqui, nós vamos atribuir um zero. Esse cara aqui, assim, o cara é neutro, esse cara aqui no final, quer dizer, essa combinação aqui, que é independente dessa, vai ter uma carga zero, e essa combinação aqui vai ter uma carga mais. Porque se esse vértice aqui, se esse cara aqui fosse o complexo conjugado desse, claro que esse campo aqui teria que ter a carga oposta dessa. Mas essa combinação aqui aparece em termos distintos, então é isso que a gente está fazendo. Esse cara aqui vai carregar, vai ser, é como se tivesse um Higgs neutro aqui, e aqui como se eu tivesse um Higgs carregado. Aqui a gente vai ter, esse cara aqui é zero, então a carga desse aqui é igual a carga desse aqui. Esse cara aqui tem carga menos 1, esse cara aqui tem carga menos 1. Então esse cara aqui vai ser chamar um aqui, estou chamando de mais que zero aqui. Então, esse Φ3 é a componente que tem carga eletromagnética positiva. Então, nesse setor aqui, aparecem, então, 3 componentes do Higgs. O Higgs neutro, um Higgs carregado positivamente, e um Higgs com 2 cargas positivas. Então, é só isso que eu queria chamar a atenção aqui, essa estrutura aqui. Agora, esse termo aqui é justamente o termo neutro. Então, esse termo aqui é o termo que está dando a massa ao neutrino. A massa de Majorana do neutrino está vindo desse aqui. Depois, esse termo aqui é um termo de acoplamento, apenas esse termo que é carregado, então esse campo aqui não vai poder adquirir valor esperado, não vai? Diferente de zero, porque senão ele estaria quebrando a carga elétrica, seria um vácuo carregado. E nem esse aqui. Então nós não corremos o risco de estar introduzindo massa de Majorana para a matéria, porque esse cara aqui não vai poder ter valor esperado no vácuo não nulo, porque ele é carregado duplamente. Então o campo neutro é esse campo aqui. Então é aqui, esse cara aqui vai poder ter um valor esperado no vácuo não trivial, e aí a gente vai estar gerando a massa de Majorana para esse neutrino aqui. Então essa que é a história aqui. Bom, deixa eu apagar aqui. E aí, claro, eu posso pegar esse aqui mais, esse aqui zero aqui. Então, agora vocês observem o seguinte. Nessa representação, que é a representação adjunta de SO2, como a gente colocou aqui, esse campo está em forma matricial. Mas os autoestados de carga não são Φ1, Φ2, Φ3. Os autoestados de carga são essas combinações. Φ3 é um campo carregado, tem uma carga bem definida. Agora, quem tem a carga bem definida é o Φ1 menos Φ2. E quem tem a carga bem definida é esse cara aqui. Então, eu posso escrever esse campo aqui sob a forma de um triplex, se eu quiser.
eu tenho um triplete de Higgs carregados, e as cargas são mais zero. Então, nós teríamos isso aqui. Nessa forma do triplete, quer dizer, eu estou colocando o setor de Higgs numa forma 2 com 2. Eu estou dando uma representação do setor de Higgs na representação adjunta. Estou colocando a representação adjunta, que é de dimensão 3. Só que ela é em forma de álgebra válida. Agora eu vou pegar a mesma representação triplete e colocar numa forma de um vetor coluna, de 3 componentes. Só que esses vetores que estão aqui, eu conheço, eu sei que esse Higgs que está aqui são os Higgs correspondentes já aos altos estados de carga. Então, eu vou ter que colocar aqui o φ1 menos o φ2. Vamos colocar aqui o φ mais, o que mais vai ficar o φ3. E aqui ele vai ficar o Q0, que é o φ1 mais o φ2. E aí a gente está colocando na ordem das cargas também. Essa carga aqui é mais, essa carga aqui é mais, e essa carga aqui é zero. Tá? Então esse é o triplete. Então é esse campo aqui que vai poder tomar valor esperado no vácuo não trivial. E claro, eu tenho a liberdade de escolha. Eu posso escolher o φ1, posso escolher o φ2, dependendo da forma do potencial. Não estou colocando aqui o potencial que Geomini e o Moncadelli colocam lá, mas eles dão um potencial de Higgs. Você vai ter que construir um potencial de Higgs para o φ grande, para o dublete e para o triplete. Eles constroem esse potencial aqui, e esse potencial tem 7 parâmetros. Vai poder construir, né, dublete com dublete, triplete com triplete, depois eu vou poder botar dublete com triplete, dublete com triplete, porque o potencial é quádruplo. Não dá para. Isso aí é construído em detalhe lá no paper, o potencial completo de Higgs e a minimização. E aí a gente pode tomar esse valor esperado no vácuo. Esse campo aqui é um campo que valor de tem carga zero, então ele pode tomar valor esperado no vácuo não trivial. Então a gente pode pegar o nosso φ1, né, dizer que o nosso φ1 vamos botar aqui, é um V3, que é o V do triplete, é um outro valor esperado no vácuo, quer dizer, esse Higgs aqui tem esse valor esperado no vácuo. Vou colocar aqui um V'inho, então. E esse aqui é o outro valor esperado no vácuo do φ, né? Então aqui a gente vai colocar aqui um V'inho, sei lá. Lá tem aquele H, vamos chamar de um outro campo de Higgs aqui, vamos chamar de um H pequeno, para representar esse Higgs aqui. E aí aqui mais If2. Então, criador de criatura. Olha, tem 3 Higgs aqui. E você observa bem o seguinte, eu tenho uma simetria SO2 só. Então, com a simetria SO2, eu já eliminei os 3 graus de liberdade expostos aqui. Então, realmente, nesse modelo deles, vão aparecer mais campos de Higgs. Quer dizer, não é que lá a gente tem 4 componentes, mas 3 são eliminadas pelo SO2. Então, o que sobra no modelo padrão é só o Higgs neutro, só esse aqui. Porém, eu agora introduzi um triplete, mas mantive a simetria SO2. Então, o gauge unitário já foi usado aqui. Eu tenho mais liberdade de gauge para zerar componente nenhum aqui. Então, se você olhar o paper deles, o espectro é bem amplo. Você tem um Higgs com dupla carga, tem um Higgs carregado, tem esse Higgs neutro, tem aquele Higgs neutro. Então, no final do dia, vão aparecer 4 campos de Higgs. E todos os neutrinos? Neutrinos, os 3 neutrinos. A gente tem as 3 famílias aqui. As 3 famílias de Majorana, né? Temos os 3, tem o neutrino do elétron, o neutrino do mundo e o neutrino do tal. 3 neutrinos. 3 neutrinos. Você mantém os 3 neutrinos. E agora, só você aumentou o setor de Higgs. Tem mais criador que criatura. Tem mais Higgs, tem mais Higgs do que neutrino, porque você tem 4 Higgs, na verdade, tem nem 3. Você tem 3 ali, mas você tem uma mais. Então você tem 4 campos de Higgs. Eles dão uma fenomenologia lá no trabalho deles, que é o seguinte, tem 2 escalas, né? Tem essa escala de quebra aqui e tem essa escala de quebra aqui. Então nós temos esse valor esperado no vácuo V e temos o valor esperado no vácuo, vamos chamar aquele V'inho. Observe o seguinte, a massa do neutrino é pequena. Então, essa massa de Majorana que está aparecendo aqui é do neutrino visível, do neutrino ativo. Essa massa de Majorana, então, esse V'inho aqui, então vai ser a constante de Yukawa do neutrino, vezes o valor esperado no vácuo que gerou a massa de Majorana, esse setor aqui.
Então eu tenho o velhinho, é esse aqui. Então esse cara aqui, que está quebrando a simetria, que está tendo o valor esperado no vácuo não trivial, esse objeto aqui, ele deveria, vou botar aqui. Então, esse constante de Yukawa vezes esse velhinha vai estar ligado, vamos dizer assim, vai ser a massa do neutrino. Por outro lado, esse V aqui, que é o Y, de Yukawa mesmo, né, do lepton, vezes o V, vai ser a massa do lepton carregado. O que nós esperamos, é claro, que as constantes de acoplamento sejam todas no máximo da ordem de 1. Nós queremos imaginar que as constantes de acoplamento possam fazer teoria de perturbação e a gente não espera ter constantes de acoplamento grandes. As constantes de acoplamento são pequenas. Então, se a gente imaginar a escala que a gente vai poder estabelecer, vamos colocar assim. Então, a relação entre a massa. Então, se eu pegar a massa do neutrino sobre a massa do lepton, ela vai ser a constante de Yukawa do neutrino vezes o velhinho, que é esse valor, quer dizer, que é o triplete, é o parâmetro de ordem do triplete, é o valor esperado do vácuo do triplete. E aqui eu vou ter a constante de Yukawa do lepton carregado e o Higgs mesmo, nosso famoso Higgs. Esse aqui é o Higgs que dá a massa do elétron, etc. Então, se nós imaginarmos que essas constantes de acoplamento aqui são na faixa de 1, vamos dizer, isso aqui é da mesma ordem de grandeza que isso. Então, essa relação aqui entre velhinho e V, ela é fixada por essa razão entre as massas. Então, se eu imaginar que essa massa do neutrino na faixa de 1 elétron-volt e que a massa do lepton, pensando no caso do elétron, a massa do é 0,5 MeVs, né? Então vamos dizer, aproximadamente 1 MeV. Então eu tenho um parâmetro aqui, eu tenho uma razão aqui de 1 sobre 10 a 6. Então, isso aqui dá aproximadamente 10 a menos 6. Então, o valor, esse parâmetro de ordem aqui, o valor esperado do vácuo, né? Quer dizer, esse H1, esse Φ1 aqui, que é a componente do triplete, ela deve ser 10 a menos 6, o valor esperado daquele V lá, o valor esperado do Φ, que é o Φ0, que é a componente do dublete, quer dizer, o dublete aqui. Então, a gente tem um fator aqui de 10 a menos 6. Então, realmente, né, esse segundo parâmetro de quebra aqui, é um parâmetro muito pequeno frente a esse. Esse termo aqui é o termo dominante. Por quê? Porque, na verdade, a razão entre essas duas escalas de quebra que eu vou precisar aqui, para poder dar as duas massas, vai estar na razão direta aqui das massas do neutrino e do lepton carregado. Então, isso aí eu acho que eles discutem no trabalho deles também, a escala de hierarquia, tá? Então, eu só estou querendo colocar para vocês aqui, que é o que a gente está precisando ver, é que é possível, né, dentro do modelo padrão, mas as custas de quê? As custas de estender, né, o setor de Higgs, a gente manter a estrutura de dublete, não é preciso introduzir os neutrinos White, mantendo a estrutura de dublete, mas introduzindo um triplete de Higgs para poder formar as massas de Majorana. Então, a ideia que a gente está tendo aqui é que a gente está atribuindo ao neutrino massa de Majorana. Tá? Então, vamos partir desse pressuposto. Para nós, o neutrino vai ser uma partícula de Majorana. Isso é um pouco essa questão das chamadas dos caminhos que você entra, né? Sim. No início são bons, depois pode ser uma armadilha. Não, quase. Começa a introduzir muito parâmetro. Eu digo assim, quer dizer, você quer botar massa, você não sabe fazer massa. Não, para botar massa eu preciso ter rígido. Tudo bem, você botou um caminho mesmo. Mas de repente aquele caminho mais adiante diz, olha, tem mais rígido aqui para entrar. Daí começa a entrar no teu caminhão muito rígido. Sem dúvida. E daí você começa a ficar meio confuso também naquele teu caminho. Claro, aí você começa a ter muito mais partículas previstas do que você esperava. O que você tem ali, de concreto, são os neutrinos e a matéria carregada, os leptons e os quarks. Agora você vê que você tem. Esse modelo aqui não é nem supersimétrico, o modelo não é supersimétrico, é um modelo só baseado. A extensão do modelo padrão que ele faz é a introdução de mais Higgs. Mas ele já contém, no final do espectro de Higgs, de 4 objetos. Ao passo que, no caso do modelo padrão minimamente supersimetrizado, você tem 5 Higgs.
Então, mesmo que você introduza a supersimetria, a diferença não é muito grande com o setor de Higgs, que esse modelo aqui já tem, que já é bastante estendido, né? Já é um modelo. Mas é o mínimo, né? Na verdade, o modelo que eles propõem é um modelo mínimo que você pode construir a partir do leite. Se eu fosse assim, um analista das teorias, Sei. eu me perguntaria muito, você está querendo fazer isso, está querendo botar massa. Certo. Está querendo fazer supersimetria, fazer povos, não quer. Vamos deixar de ser supersimetria por enquanto. Mas aí você está querendo fazer uma foto disso. Agora, acaba a gente perguntando, a pergunta que eu falei para você, a ideia é boa, mas os parâmetros que você introduz nisso, quanto que depois você vai ficar compromissado com aquilo. Então, vamos dizer, você, por exemplo, fala, tem que ter spin, grupo de Lorentz tem spin diferentes. Então, é natural você querer casar com esse spin, a supersimetria entra nesse casamento, tudo bem. Mas a supersimetria traz a variável de grau. A outra massa está livre. Mas depois começa você a ficar dependente daqueles Higgs, daquelas variáveis de grau, outros você está indo a mais dimensões, nada mais dimensões. E desde essa propriedade que você queria uma propriedade, um cachorro quente. Mas agora você comer aquele cachorro quente, você ficou dependente do monte de coisa, entende assim? Certo que você não pode comer o cachorro quente de uma maneira mais fácil, seja só o cachorro quente mesmo. Eu acho que é uma questão das teorias modernas. Assim, você bota uma F5, vai ter propriedade. A gente poderia pensar, tá bom, se eu vou para a teoria de cordas, né? Teoria de cordas, você diminui o número de parâmetros, que você tem é o alfa-linha, a extensão da corda. Mas, por outro lado, você precisa aumentar o número de dimensões. Tá? Aí você paga um preço aumentando o número de dimensões. Mas aí depois que você está em dimensões mais altas, você tem que pagar o preço de como é que eu volto para 4 dimensões. Quais são as compactificações que eu posso fazer. E aí aparece uma vastidão de compactificações que você pode fazer. Então, às vezes, como você está falando, a questão é realmente essa. Para resolver um problema que é pequeno, mas não trivial, altamente não trivial, mas é um problema pequeno, tão simples quanto gerar as massas. Eu acabo, às vezes, pagando um preço alto de massa. Eu gero aquela massa, mas aí eu gero aquela massa às custas de quê? Às custas de mais dimensões, às custas de uma grande ambiguidade nas compactificações, às custas de uma extensão muito grande do setor de Higgs, ou às custas de supersimetria, introdução de um número assim, exaustivo de parceiros, de mais campos, de mais partículas a serem previstas. Então essa é a crítica que esse tipo de física hoje em dia tem que receber. Você, para resolver o problema, tem que dar uma volta muito grande. Uma física que eu queria chamar aqui de anti-iraquiana. Certo? Porque o Dira tem que ter buscar o mínimo, as estruturas mínimas. Exatamente. A pergunta é o que pode se fazer, né, para evitar isso, que tipo de atitude tomar. Ou modificar drasticamente a estrutura do espaço-tempo, ou eu vou. A gente está fazendo as coisas de uma maneira assim, meio passo a passo, quase que de uma maneira assim, incremental. Resolvo esse problema, aí vou resolvendo outro. Quando você vê para resolver pequenos problemas, você gerou um número muito grande de parâmetros. Quer dizer, esse modelo aqui, só o potencial de Higgs tem 7 parâmetros. Na teoria comum, quer dizer, no modelo padrão, são 2 parâmetros. É o parâmetro M2, né, que é da massa do Higgs, e o parâmetro de acoplamento quântico. Eu tenho dois parâmetros apenas. Nesse modelo aqui, um do plate e um triplate, eu vou ter isso, mas vou ter o semelhante para o φ pequeno, o semelhante para o φ pequeno. Depois eu vou poder introduzir termo que tenha φ pequeno com φ grande ao quadrado, φ pequeno, φ grande ao quadrado. Posso introduzir um termo que tenha 2 φ grandes, eu posso introduzir termos desse tipo mistos, né? Φ star, Φ d'água é Φ d'água é Φ, por exemplo.
introduzir um termo desse tipo. Então, eu vou ter esses dois parâmetros, vou ter mais dois parâmetros idênticos, para cá, para o φ pequeno. Depois eu vou poder introduzir termos desse tipo. Posso também pegar um termo desse tipo. Φ d'águia, o Higgs φ no triplete, o Higgs no Φ d'águia, φ. Então, termos desse tipo. Então, eu vou ter realmente eu vou poder formar 7 possibilidades de invariantes aqui. Então, só o potencial já vai ter 7 parâmetros. Sem contar depois, claro, vão aparecer mais 4 Higgs. Então, é um modelo que vai ter um número bem maior de parâmetros. Então, essa é a ideia, esse cálculo só para finalizar. Então, esse é o modelo, né, proposto pela Graciela Jovini, pelo Marco Roncadelli, para gerar a massa de Majorana dos neutrinos. Tá? O triplete de Higgs, mas mantendo a estrutura do duplete, não introduzindo os neutrinos quads. Então, aqui nós não temos os neutrinos estéreis, está trabalhando só com os neutrinos net. Tá? Agora a questão é começar a ver as correntes. O que você quer falar, Vai? Eu acho que tem um se pegar a história, que chama teorias diraquianas. Depois, as teorias antidiraquianas e as teorias espetáculo. Vocês viram? As antidiraquianas seriam tipo o quê? As antidiraquianas, eu digo, a teoria diraquiana é aquela que procura ter um criador fazendo criaturas. 26. Então, uma coisa simples, você cria suas criaturas. A antidiraquiana, você cria criaturas, criadores maior número que as criaturas. Você tem um grupinho de neutrinos, você tem um monte de Higgs. Você tem, querendo fazer relação entre spins diferentes, você começa a botar variáveis de grado, ou compactificação. Certo. Então, essas teorias, você tem uma criatura que você quer entender, você bota um número de criadores muito grande. Assim, deuses indianos, né? Avatares. E tem o outro tipo de teoria que eu acho que aparece, que é a teoria espetáculo. Ela bota uma coisa assim na cosmologia, não sei o que lá que acontece, e daí a partir daquilo ali também você gera. Claro. Mas você não tem assim, quer dizer, pegando o botão da gira, eu quero dizer, não, aqui tem uma carga, eu tenho a anticarga. É uma teoria de princípios fundamentais. Eu peguei aquele quadradinho ali que eu tinha, eu mexi e eu fiz uma estrutura. Entendeu? Assim, Concordo contigo. A gente está assim, vivendo um período em que está acontecendo isso. Porque hoje em dia o que está faltando são formulações diraquianas. Realmente compreender problemas muito fundamentais de uma forma muito elementar. Hoje em dia está parecendo que a gente, para compreender problemas muito fundamentais, a gente usa metodologia ou ferramental muito complexo para responder questões muito elementares. Então você colocaria uma teoria antidiraquiana, por exemplo, né, nesse sentido de que você tem mais criadores do que criaturas, como é esse modelo aí, ou então até mesmo o modelo padrão minimamente supersimétrico, você acaba, para resolver o problema da hierarquia, você acaba pode colocar até 100 parâmetros numa teoria. Mas assim mesmo você não mistura tudo, você está fazendo uma teoria só de partículas. Agora, quando você começa a jogar esse problema para a cosmologia, né, fazer fenomenologia com cosmologia, com aceleradores, aí você realmente cai no espetáculo. Né? E é verdade, o que a gente tem é mais ou menos isso. Qual é a teoria mais fundamental que a gente parece ter hoje, que é a teoria, eu diria até que é o menos espetáculo nesse sentido, que é a teoria de cordas, que é uma teoria baseada em poucos parâmetros, né, e que pode gerar muita coisa a partir de poucos parâmetros. Mas o problema depois da teoria de cordas é como é que a gente faz a conexão da fenomenologia de baixas energias, porque aí você tem um número espetacular, esplendidamente alto de possibilidades de chegar em 4 dimensões. Então, no meio do caminho você encontra esse grande obstáculo. São os problemas, né? A gente está vendo, são os grandes problemas. Talvez a questão seja... desenvolvimento de mecanismos. Oi? Tem desenvolvimento de mecanismos na teoria de cordas que tem que ver qual desses é o mais simplificado. Não, chegar em baixas energias. Não tem não, você tem realmente. Mecanismo da teoria das cordas. Você não tem nada de fixo, vácuo. Nada de fixo. O vácuo realmente você tem um número 10 elevado
cento e tanto, O hoje é que 120, inclui, 120 já não tem. inclui esse. Você pode chegar boa, quer dizer, o que você quer é chegar em 4 dimensões, com 3 gerações de famílias, você quer chegar com supersimetria n igual a 1 quebrada, obviamente quebrada. Então, com esses vínculos aí, você tem um número imenso, né? 10 elevado a 120 e poucos. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente terminar essa discussão, que a gente vai abrir a discussão para o próximo curso, que é a estrutura das correntes de neutrino. Como é que fica? Então, se a gente olhar o seguinte, dentro do modelo padrão da teoria eletrofrágil, né, os neutrinos aparecem em 2 tipos de corrente. Então, nós temos lá lembrando das interações de Gauss do modelo padrão, falando do modelo padrão. Então, quando nós temos aqui o dublete de neutrinos, o dublete de elétrons, né, lá a gente tem o neutrino leve barrado, que não é conjugado de carga, estou pegando o tempo cinético, né? E aqui os elétrons carregados. A parte right, a gente vai escrever que a parte right é só o elétron carregado, né? Então aqui a gente tem o nosso DMI aqui é DMI, né? Aí a gente tem aqui mais I. Temos aqui a constante de acoplamento de B e de G, os campos do setor SO2, campo do setor 1. E a carga Y. Tá certo. Muito bem. Então, a gente já sabe essas carinhas aqui onde estão. Então, os 3 bósons de Gauss estão aqui. A interação das correntes carregadas estão aqui. E aqui a gente tem o YMI, quer dizer, o dublete aqui. Só para lembrar que o dublete tem a carga eletromagnética do neutrino a 0, o Y dele é mais meio, então aqui Y sobre 2, que é menos 2, né? Então é menos 1, e o elétron aqui é menos 1, menos meio, esse aqui é menos 1. Então, trocar aqui, isso aqui é menos 1, bota aqui. Então, esse termo aqui para nós, né, vou botar aqui, fatorar esse G sobre 2 aqui, então a gente tem aqui do nosso campos assim, né? A gente já sabe que a gente tem o DN3, aqui a gente tem, aqui para nós aparece o W+, aqui aparece o W-, e aqui aparece o menos DN3. Então, as correntes que vão envolver o neutrino, o neutrino vai estar envolvido aqui. Vai ter a corrente neutra, mas a corrente carregada que envolve o neutrino vai ser algo do tipo neutrino leve barrado, pelo nome, elétron leve, e aqui o W+. Isso, W, né? Obrigado. W, está errado, W está certo, obrigado. W+. Esse aqui é esse cara, né? São esses. Então a carga está correta, a carga zero está. Então, as correntes carregadas, né? Então elas são formadas, a interação das correntes carregadas é feita com os W mais e W menos. E o conjugado, né? O conjugado limitiano dessa corrente, tá? A constante de acoplamento e a constante de acoplamento G. E aqui. Então vamos ver o seguinte, a nossa ideia é
nós temos então a corrente leptônica, a corrente leptônica carregada, né? Então, e aqui, trocando um dado. Então, a gente tem aqui left aqui, está saindo aqui o neutrino left, então aqui a gente está saindo aqui uma carga negativa. Sai um W menos aqui, e a outra corrente é o oposto, né? A gente vai ver aqui. Então, a estrutura da corrente em neutrino, ela é, como podemos vértice, né, de interação neutrino-neutrino. Então, nós vamos ter algo dentro dessa estrutura aqui da corrente. Quer dizer, vamos ter uma troca de dados aqui. A gente tem algo desse tipo aqui. Então, eu vou ter uma interação neutrino, vou ter uma corrente aqui, lepton left barrado, gama mi neutrino left, e aqui um neutrino left barrado, gama mi, essa aqui é W gama mi, elétron, lepton left, e aqui vamos ter W mi, W star, algo assim. Então, se a gente for olhar a interação efetiva neutrino-neutrino, né, nós temos essa corrente aqui interagindo com essa corrente aqui pela troca dos dados. Então, se nós formos olhar a interação efetiva neutrino-neutrino, ou seja, vamos imaginar, nós estamos falando dos neutrinos visíveis, né? Os neutrinos visíveis têm uma massa muito menor do que a massa dos dados. Então, se a gente for olhar o limite, né, em que eu estou integrando sobre os dados, estou pegando os efeitos, né, do dado, eu teria uma interação desse tipo, ou seja, como nós já sabemos, né, a gente pode, aonde tem o propagador dos dados, né, que é o I sobre K2 menos M2, massa do dado ao quadrado, a gente está imaginando então que nós estamos em regiões de momento muito abaixo da escala da massa do W, de tal maneira que esse propagador vira, né, uma constante de acoplamento, a constante de acoplamento de Gauge que está ali é o G2, então esse G2 sobre esse W ao quadrado aqui, é o que nós vamos identificar com a constante de Fermi. Então, a constante de Fermi tem dimensão de massa a menos 2. Então, o que nós precisamos para formar a corrente do neutrino é, no fundo, ver de novo aquilo que a gente estava vendo hoje, quando a gente está estudando as interações quânticas fermiônicas, que é juntar a corrente leptônica e separar da corrente de neutrino. Então, a gente está se perguntando o seguinte: se eu tiver uma estrutura desse tipo, aqui eu tenho um lepton left, gama mi, neutrino left, e aqui eu tenho uma corrente que é neutrino left, gama mi, eu posso fazer gama mi, lepton, fazendo então agora a interação efetiva corrente-corrente. O que está acontecendo aqui para nós? Nós estamos supondo que nós estamos trabalhando numa região da energia, tá? Que seja o momento de transfer, nós estamos trabalhando com momentos K, que seja de modo muito menor que K ao quadrado. Isso justifica se eu estiver falando dos neutrinos do setor de baixa energia. Ele está trabalhando muito abaixo da massa, da escala de massa do dado. Então, as massas desses neutrinos são na árvore de elétron-volt e do elétron-volt. Né? Aquela massa lá está na ordem de G, 10 a 2, né? 10 a 2X. Então, a gente vai poder reescrever, como a gente já sabe, né? A corrente de neutrino, para ver como é que é a corrente de neutrino que interage com a corrente leptônica. Aqui está misto. Aqui eu tenho uma corrente carregada e aqui eu tenho interação de duas correntes carregadas. Tá? Essa corrente aqui tem carga mais 1, essa corrente aqui tem carga menos 1. Então a gente já vai usar aquela nossa expressão que nós conhecemos do rearranjamento de Fields.
para a gente poder isolar como é que fica, o que está dentro da corrente de neutrino. Quem tiver querendo ver alguma coisa mais detalhada sobre rearranjamento físico, que não estiver fazendo outro curso, está no nosso curso de simetrias, que está correndo agora nesse semestre. A gente está fazendo curso de simetrias 2014. São as aulas finais, as aulas. Hoje nós fizemos a aula 11, né? Então provavelmente nas aulas número 9, 10 e 11 a gente falou aí dos rearranjamentos. Então a expressão básica é essa: se eu tiver um lepton aqui, um férmio aqui, uma certa matriz aqui, um outro férmio aqui. Aí aqui eu tiver um outro bilinear fermiônico, um psi barrado, por exemplo, uma matriz N aqui e um estilor zeta. Então, usando o fato de que esses estilores são anticomutantes, usando a relação de completeza das matrizes gama, a gente consegue reescrever esse termo aqui desse modo: psi barrado, gama A, zeta, e aí joga esse cara para lá. Psi barrado, N, aí vem para cá o gama A, vem para cá o N, e o Q. Ou seja, eu consigo transpassar esse férmio para formar esse condensado com psi, e esse férmio aqui para formar o condensado com psi. E as custas de introduzir essas matrizes aqui. Essa nossa base aqui, essas matrizes gama A embaixo, são essas aqui, esse nosso conjunto aqui. Então, o conjunto das matrizes gama A, que são as 16 matrizes da álgebra de Clifford, né, que estão aqui. E aqui, esse conjunto aqui é o conjunto das matrizes gama A. Gama A em cima significa o conjunto das matrizes inversas dos gama A embaixo. Então, essa matriz, claro, inverte essa matriz aqui inverte essa inverte essa matriz aqui inverte essa, e essa matriz aqui inverte essa, para poder escrever essa relação aqui de completeza. Agora, o que é importante para nós é com isso a gente saber qual vai ser a estrutura tensorial da corrente de neutrino. Então, o que a gente está observando é o seguinte: na corrente com o lepton carregado, o neutrino, na corrente com o lepton carregado, o neutrino tem apenas essa estrutura aqui, vetorial. Claro, essa corrente aqui é uma corrente de natureza axial, porque eu só tenho a parte left aqui. A paridade está aqui, eu não tenho setor right aqui. Mas a estrutura é bem simples, é uma estrutura só vetorial. Se nós agora quisermos agrupar neutrino com neutrino para ver como é que fica a interação efetiva de neutrino com neutrino, a gente vai usar essa expressão aqui e aqui. Então eu vou querer trazer esse lepton para cá e vou trazer esse neutrino para cá, para isolar uma interação só de neutrino. Então a gente vai poder escrever essa combinação aqui. Vamos escrever isso aqui assim: neutrino lepton barrado, vou colocar isso aqui. Gama B, lepton left, e aqui lepton left parado, gama B. Então vamos usar a nossa expressão de rearranjamento de filas. Isso aqui vai dar para nós menos um quarto. Estou imaginando que está implícito aqui uma soma em A, né? Uma soma de todos os elementos desse conjunto completo de matrizes aqui. Então, isso aqui vai ficar para nós menos um quarto. Então, nós vamos poder trazer para cá neutrino. O operador, vou jogar isso aqui para lá, mas aí eu vou botar aqui são as matrizes de gama A. E aí, com isso, eu trago esse neutrino para cá. E aí eu vou ter que trazer esse setor aqui para cá. Do lado do lepton carregado, nós vamos ter lepton barrado. Aí vamos ter aqui o gama B, que está aqui. O gama A inverso vem para cá. E esse gama B vem para cá. E aqui lepton left. Então, aquela interação corrente carregada, eletroneutrino, corrente carregada, eletroneutrino, eu posso decompor nessa
nessa interação eletromagnética, né, envolvendo o neutrino, que ele está trocando, é uma interação fraca, mas uma interação com troca de carga, ela está aqui. Vamos agora desenvolver isso aqui, né, para a gente ver o que eles vão poder ganhar aqui. Então aqui eu posso colocar claramente a identidade. O primeiro termo que vai ter aqui seria a identidade. Então vamos lá. Vamos no quarto. Gama mi, identidade, gama mi, segundo termo que eu vou poder colocar são as matrizes gama, né? Gama mi embaixo, gama mi em cima. Então vamos ter aqui menos um quarto. É o segundo termo. É quando o meu gama A é o gama I, e o gama A inverso é o gama I. Estou mantendo essa matriz aqui, fica aqui no lugar dela, né? Isso. Agora eu vou pegar o termo do gama 5. Menos um quarto. Aqui vai entrar o gama 5. E aqui de novo, vai gama I. Sempre aqui, vai dar o gama 5, e aqui fica o nosso gama 1. Menos um quarto aqui. Aí aqui vai entrar agora o gama 5. Inverso do gama I, gama 5. É menos, né? Aqui vai ficar mais. E agora falta o último, né? Termo de cima, né? Vamos ter para cá. Aqui. Esse cara aqui carrega o sinal menos, o inverso dela, então bota mais aqui. Aqui o gama mi. Esse termo aqui é a continuação daqui. Muito bem. Agora, pela argumentação de polaridade, né? A gente sabe que essa combinação aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, é identicamente zero. Lepton barrado Lepton, né? Lepton barrado Lepton. Isso aqui não é um escalar de Lorentz, isso aqui é meio zero com zero meio. Então, essa grandeza aqui, por argumentação de polaridade, aqui eu produzo um menos gama 5, aqui eu tenho um mais gama 5. Esse termo aqui é identicamente zero. Esse termo aqui sobrevive. Esse termo aqui é a corrente, né? Justamente a corrente vetorial. Os gamas acoplam left com left. A única coisa que a gente pode fazer aqui é separar esse termo, né? Fazer a relação de anticomputação aqui. Isso aqui, gama mi é menos gama mi mais duas vezes essa mi. Tudo isso aqui vezes gama mi. Então, gama mi em cima, gama mi embaixo, gama 0, mais gama i. Gama 0, a identidade. Gama i em cima, gama i embaixo, somado 3 vezes dá 3. Então, fator 4. Então, isso aqui dá menos 4 gama i mais 2 vezes gama i. Então, isso aqui dá um fator de menos 2 gama i. Então, essa combinação aqui, ó, tudo isso aqui é menos 2 gama i.
Então vamos produzir menos 2 aqui, vai ficar mais meio. E aqui fica um gama I. Depois, esse termo aqui, gama 5, atuando no neutrino leve, é o próprio neutrino leve. Esse é alto estado de gama 5 com alto valor 1. Aqui é a mesma coisa, esse cara aqui anticomuta com esse, então vai ficar gama Mi, gama 5. E aqui então vai ficar um sinal mais por causa da anticomutação. Porém, gama Mi faz 4. Esse termo aqui some, isso aqui desaparece também. E gama 5, lepton left, lepton left. Então esse termo aqui se reduz a esse bilinear aqui. Aplico essezinho aqui. Esse termo aqui. Esse aqui. Esse aqui é 0 agora. Fiquei mais 10, eu tinha até esquecido desse detalhe. Esse termo aqui é 0. Perfeito, left to left, tá certo, isso aí. Então aqui ficamos com essa corrente aqui, né? Agora, esse termo aqui, que é gama 5, então esse termo aqui tem, esse carinha aqui é gama 5, neutrino left, que vai cancelar com esse aqui, vai ficar o próprio neutrino left, então esse aqui acopla com esse aqui. Esse aqui vai ser a mesma coisa, vamos ver, esse aqui vai me dar, esse gama 5 vem para cá, gama Mi vem para cá, o gama 5 vem para cá. Então, gama 5 aqui dá 1. Tá certo. E esse termo aqui a gente acabou de fazer. Esse termo aqui vai dar um fator 4, né? Esse termo aqui vai produzir menos 2, vai produzir menos gama Mi, mais 2 é a Mi. Tudo isso em vezes de gama Mi. Então, esse cara aqui vai produzir um fator 4, dá menos 4, mais 2 dá menos 2, né? Menos 2 gama Mi. Isso aqui vai produzir menos 2, dá menos meio. Menos meio gama Mi. Gama 5 trocou o sinal antes. Gama 5, mas gama 5 trocou o sinal antes? Não, peraí, Você anticomutou. tinha um sinal menos, né? Eu anticomutei, então fico mais aqui. Então a gente tem esse cara aqui foi 0, esse cara aqui está dando esse aqui, e esse cara aqui é 0, né? Porque o sigma, ele não acopla neutrino com neutrino, né? Ele não acopla left com left. O sigma ele acopla left com right, right com left. Esse termo aqui também é 0. Então o que a gente tem aqui é que a gente consegue escrever essa corrente aqui. Então a gente conseguiu colocar, deixa eu apagar aqui. Então essa corrente ela fica basicamente, aqui fica um termo que é mais um meio, esse termo que é 0, fica mais um meio que é 1. Então ela dá simplesmente isso aqui. Neutrino left barrado, gama Mi, neutrino left, está meio no meio, né? Só um tipo, né? Left barrado, left, gama Mi, left. Então, dessa, quer dizer, o que a gente está vendo, vou te colocar aqui, né, é que essa interação corrente carregada, nós conseguimos escrever, usando esse rearranjamento de Firth, usando as propriedades da integralidade, a gente chega a uma identidade que me permite separar o setor leptônico do setor carregado do setor nêutico. Então tudo se passa como se eu tivesse a corrente aqui nos neutrinos. E o left. Então, na interação, né, da corrente carregada, a gente consegue separar exatamente a corrente aqui, que é puramente do neutrino. E aqui a corrente que é do left. Nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, né,
que essa decomposição aqui, a gente não só usava a decomposição de Gordon, mas usava nós tínhamos feito aquela chamada expressão, a decomposição em fatores de forma. A gente tinha decomposto essa corrente aqui, né? E aí, como a gente tinha visto, no caso do elétron carregado massivo, para os fatores de forma, nós temos 4 fatores de forma aparecendo aqui. Nós temos o termo de monopolo elétrico. Vamos chamar aqui as constantes que a gente chamava, né? A gente tinha aquele F1 de T2, que era o termo de monopolo elétrico. Tínhamos o termo de dipolo magnético. Tínhamos o termo de dipolo elétrico. É claro, no modelo padrão isso aqui é 0, e tínhamos aquele quarto termo, que era o termo de monopólio, né, de momento toroidal. Esse termo aqui que também não tinha sido medido aqui. Então aqui, para esse setor aqui, a gente tem esses 4 fatores de forma. Agora, no setor dos neutrinos, nós tínhamos já discutido. Se o neutrino for uma partícula de Dirac, ele vai ter a esses momentos. Mas se o neutrino é Majorana, sobra para ele aqui só o F4. Se o neutrino é Majorana, sobra, nós já tínhamos visto lá, devido às propriedades de Majorana, quando a gente decompõe o termo, esse termo aqui, da lepton barrado left, da left barrado left, que é 0. Esse termo aqui é o termo que vem com sigma mini, portanto ele é 0, se o neutrino é Majorana. Esse termo aqui era o termo que vinha com sigma mini gama 5, também é 0. Então só sobrava esse termo aqui. Esse termo era o único que ele vinha com sigma tio mini. Então, vamos depois abordar melhor no próximo curso, vai ser esses fatores de interferência. Então, se a gente pegar a corrente carregada, que a gente está vendo daqui, é que se a gente pega a corrente carregada, a interação forte, a interação fraca da corrente efetiva, a interação corrente-corrente efetiva, né? Esse aqui é J mais J menos, né? Corrente efetiva, essa corrente aqui tem carga menos, essa aqui tem carga mais. Então, essa interação corrente-corrente, ela pode ser reescrita em termos de fatores de forma. E essa decomposição aqui, ela me mostra que eu posso isolar o setor, isolando o setor do neutrino, que a gente viu, essa decomposição aqui, quando a gente faz para estados distintos, essa decomposição fica muito complicada e a gente não tem uma identificação clara dos fatores de forma. Então, a ideia do rearranjamento de Fields é poder separar essa interação em 2 pedaços, a interação dos neutrinos e a interação dos leptons carregados. E aí ver todos os fatores de forma que aparecem. Então, o único nessa interação, que se o neutrino é uma partícula de Majorana, esse termo aqui é o termo que vai sobrar, é o único termo que sobra daqui. E aí a gente vai ter esses fatores de interferência aqui, esse fator com esse aqui, sabe, esse fator aqui em princípio é muito pequeno, nem foi medido ainda. Então, a expectativa é que, através de termos de interferência no setor de monopolo, de polo magnético e de monopolo elétrico, a gente possa ter alguma medida do F4. Então, deixando, a gente vai tentar iniciar o próximo curso, né? Retomando um pouco a discussão, vou voltar algumas coisas que antes do setor de neutrino, vamos voltar algumas coisas da eletrodinâmica neutra, mas, sobretudo, o que a gente vai estar preocupado é estudar esse setor aqui dos neutrinos, que é uma coisa que está começando a ser feita agora. As medidas experimentais provavelmente só vão estar prontas daqui a uns 4 anos, segundo se espera, mas seria interessante a gente compreender. Então, um pouquinho melhor esse setor de monopólio, de monopólios mais altos, né, de multipolos, né, de mais alta ordem, na corrente de neutrino. Eu acho que isso aqui mais ou menos fecha um pouco aquela discussão inicial que nós queríamos. E a questão é, se nós, né, o neutrino basicamente só tem interação fraca e interação gravitacional.
interação eletromagnética, interação forte. Não tem interação eletromagnética do neutrino, é uma interação residual via esses multipolos aí. A questão é saber se, por exemplo, uns experimentos que são feitos na astrofísica, né, de olhar neutrino na radiação cósmica de fundo e nessa expansão de multipolos, se, por exemplo, pode ser que a gente tenha algum indício na astrofísica na medida, né, desses momentos aqui, desses momentos chamados momentos toroidais. A gente vai, quer dizer, seria na verdade um momento chamado de quadrupolo, um momento de mais alta ordem e que ele só apareceria através de termos de interferência. Então pode ser que em física de partículas seja muito difícil tirar algum resultado sobre isso, mas, por exemplo, na astrofísica, quem estuda matéria escura, detecção de matéria escura, poderia vir a ter, sei lá, futuramente alguma medida. Espera-se que por volta de 2018 já se tenha alguma medida desses momentos aí. Então isso aí vai ser um objeto que a gente vai, mais ou menos, tratar no próximo curso. E vamos ver também se nós estudamos, que nós não fizemos aqui, mas que eu acho que seria algo novo que a gente poderia fazer, bem original, seria estudar essa expansão, fazer a mesma coisa que a gente está fazendo no neutrino, para poder tirar as correntes do Z0. Quer dizer, fazer a expansão em multipolos da corrente do Z0. O Z0 também é neutro, tem spin 1, e a estrutura de corrente dele é um pouco diferente, a estrutura tensorial é diferente, e seria interessante a gente ver se com o Z0 a gente pode encontrar, por exemplo, essa contribuição de F4. Essa contribuição de F4, por exemplo, aparece para os neutrinos de Majorana que são neutros. Não é claro que ela possa aparecer para o Z0. Seria interessante a gente ver isso. Então, vamos ver se no próximo curso a gente trabalha o que a gente fez aqui, que é gerar, né, a expansão em fatores de forma da corrente do spin 1. Né? A gente já fez aqui no curso, em detalhe, a corrente para os férmions, spin 2. Seria interessante a gente fazer a contrapartida para o spin 1. Então, isso aí vai ficar como tarefa aí para o nosso próximo curso. Tá legal? Acho que a gente pode terminar por aqui. E aí eu vou domingo passar o e-mail. Provavelmente esse curso aqui de eletrodinâmica, quem quiser fazer o curso de eletrodinâmica das partículas neutras, eu estava pensando em colocar, tipo assim, quinta-feira. Porque um dia, geralmente quinta-feira pode vir comigo, né? Para mim, sexta-feira é o melhor dia. Tá, porque sexta-feira parece que vai ter que ser o curso de supersimetria. Porque o curso de supersimetria vai ser mais complicado porque envolve mais gente. Então, eu estava pensando em colocar esse curso quinta-feira, e deixar o supersimetria para sexta-feira. Quinta-feira à noite, 6 às 8. Tá? Beleza, então, tá bom? E o curso do Tião de Interações Fundamentais, eu acho que o Tião está querendo marcar segunda e quinta de 4 às 6. Né? Que é aquele curso tradicional de interação prática. Mas aí eu jogaria esse curso aqui para quinta-feira à noite. Tá bom?